Como andam os seus conhecimentos sobre a história do Brasil? Como você se sairia se tivesse que enfrentar duas questões de certo ou errado que te cobrasse esse assunto? Vamos testar? As buscas de autonomia relativa na dependência do final dos anos 1930, as tentativas frustradas de estabelecimento de uma relação especial com os Estados Unidos da América na segunda metade dos anos 1940, o nacional-populismo do segundo governo Vargas, as pretensões de obtenção de capitais públicos via articulação interamericana do governo Kubitschek e a política externa independente do período Quadros-Goulart, constitui, do ponto de vista cronológico, fases das relações internacionais e da política externa brasileira. Boris Fausto, História Geral da Civilização Brasileira. Considerando o período da República Liberal, 1945-1964, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. A criação da Petrobras, assim como o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, são marcas das disputas entre projetos diferentes que resultam em pequenos avanços tanto de um quanto do outro. Apesar das tentativas de conciliação, Vargas não foi capaz de resistir à crescente onda da ala liberal, incluído das Forças Armadas, representada pelas eleições do Clube Militar em 1952. Esta afirmativa está certa ou errada? E aí, o que você acha? Dê uma pausa que eu vou passar para o gabarito em 5 segundos. Está certa. Vargas, embora eleito pelo PTB, não chegaria ao poder sem coligações. Seu projeto trabalhista e nacionalista enfrentava forte oposição. Um dos temas mais disputados era o do monopólio sobre o petróleo. Foi nessa seara que até mesmo a UDN conseguiu sequestrar o discurso nacionalista de Vargas. As críticas à política econômica incidiam muitas vezes sobre a orientação nacionalista e as restrições ao capital estrangeiro adotadas pelo governo. A oposição a Vargas se intensificou a partir de 1953 e teve na imprensa a liderança dos jornalistas Carlos Lacerda, proprietário do jornal Tribuna da Imprensa, e Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados. Carlos Lacerda utilizou, além do seu jornal, a Rádio Globo e a Rede Tupi de televisão, pertencente aos Diários Associados. Quanto aos militares, o termômetro era o Clube Militar. Durante o período compreendido entre 1950 e 1952, o Clube Militar foi guiado pelo segmento nacionalista. Nessa época, foram veiculados na revista do Clube Militar artigos contrários à participação do Brasil no conflito coreano. Contudo, a reação enérgica da facção anticomunista resultou na derrota do grupo nacionalista em 1952. Decorridos 2 anos, o controle do clube foi transferido para os segmentos nitidamente opostos ao governo Vargas e próximos à União Democrática Nacional, UDN. Em agosto de 1954, o clube manifestou apoio ao pedido de renúncia de Vargas, realizada pelo Clube da Aeronáutica após atentado contra Carlos Lacerda, no qual resultou na morte do major aviador Rubens Vaz. Gabarito, certo. Questão de número 2. Para alguns analistas, o governo de Geisel teve a oportunidade, em contextos diferentes, de reviver a diplomacia pendular de Vargas. Em relação a esse tema, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. Durante o governo Geisel, o Brasil, ao aderir ao acordo nuclear com a Alemanha, sinalizava uma opção por autonomia e alinhamento com o nacionalismo desenvolvimentista, que orientava sua política externa. Nessa linha, seu governo, em plena Guerra Fria, não relutaria em reconhecer a independência angolana, liderada pelo MPLA de Agostinho Neto, movimento reconhecidamente de orientação comunista, demonstrando seu pragmatismo ecumênico. Esta afirmativa está certa ou errada? Está certa. Lembramos que a PEB de Geisel era o chamado pragmatismo ecumênico e responsável. A Alemanha era capaz de fornecer ao Brasil, na década de 1970, o equivalente em termos de solução econômica e estrutural ao que fora a usina siderúrgica de Volta Redonda nos anos 1930. O acordo se assemelhava como o ideário varguista do desenvolvimento nacionalista por meio da ação do Estado e das grandes empresas públicas. O principal artífice do acordo foi o ministro conselheiro junto à embaixada em Bonn, Paulo Nogueira Batista, expoente da corrente nacionalista no Itamaraty, de papel destacado na recusa de adesão ao TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Entusiasta do potencial do átomo para aplicações pacíficas. Do lado alemão, a parceria seria a empresa KWU, subsidiária da Siemens.
O ajuste previa o financiamento assim como a transferência de tecnologia, em parte já disponível, em parte ainda em estágio de desenvolvimento na Alemanha, para o enriquecimento do urânio. Após a assinatura do acordo, coube a Nogueira Batista a presidência da Nuclebras, empresa nucleares brasileiras, criada para dar execução ao programa negociado com os alemães. Construção de 8 centrais nucleares e uma indústria binacional de componentes e combustível. Abandona-se a cooperação americana, que resultara na instalação de um reator Westinghouse em Angra 1, mas que se provara inconfiável tanto em relação ao fornecimento garantido de combustível, quanto na recusa de transferência tecnológica. Gabarito, certo. E aí, gostou da questão? Que tal fazer o simulado semanal com 28 questões como essa toda semana para você revisar e avaliar seu desempenho? Deixei o link na descrição do vídeo caso tenha interesse. Ok, gente, um grande abraço.